Boa noite pessoal. Terceiro dia de leitura e análise do livro Dom Casmurro, esse clássico da nossa literatura brasileira tão importante, tão comentado, tão falado. E nós estamos aqui mais uma vez, ao vivo. Olá pessoal, vamos entrando. Bom, hoje vamos continuar aqui do capítulo 6. Quem está entrando já pode se localizando aí no seu livro. Hoje começaremos no capítulo 6, né? Eu não vou falar em páginas, porque cada livro tem um espaçamento de letra, uma, né, altura de linha, enfim, tem uma formatação diferente, então não dá para eu falar em páginas. Por exemplo, na versão digital de Dom Casmurro, que eu disponibilizei, parece que tem 120 páginas, se eu não me engano. Esse meu aqui tem mais. E eu não vou falar quantas são para não assustar vocês. Mas é porque a letra dele é maior, né? Meu livro tem uma letra maior, um espaçamento maior e tal. Então, tá ao contrário aí porque eu tô na câmera frontal, né? Então ele acaba sendo dando mais páginas, tá? Mas, gente, ensinamento. Começou a ler o livro, não fica pensando em quantas páginas tem, quanto tempo vai levar para ler aquele livro, né? Isso atrapalha. Ai, tô descabelada aqui. Isso atrapalha, né? A não ser que você esteja lendo obrigatoriamente, né, para a escola, para faculdade, para um trabalho, alguma coisa, e vocês fiquem, né, naquelas, eu tenho que acabar rápido, falta quanto e tal. Não façam isso, não façam isso, não. Oi, gente, acomodem-se, já vamos começar a leitura, tô só deixando o pessoal entrar, tá? Como vocês estão? Quem estava aqui ontem? Quem estava aqui na segunda-feira? Digam-me. Quem está começando hoje? Comentem. Olá. E aí, como eu estava falando, não contem, né? Não fiquem contando se já tá acabando, enfim, quantas páginas tem e tal. O livro, gente, nós precisamos saborear, nós precisamos ler tranquilamente. Quando você tá assistindo um filme, né? Quando você tá assistindo a um filme, uma novela, você fica com essa pressa toda, você assiste e espera a história acontecer, né? Com o livro é a mesma coisa. Leiam, eu tô bem, você tô bem, graças a Deus, que bom que tá tudo bem, Cláudia. E é assim com o livro também, né? Nós temos que saborear a história, nós temos que ler tranquilamente, sem correria. Eu, particularmente, fico, né, quando eu me apego muito à história, assim, gosto muito do livro, eu vou ficando triste quando ele vai acabando, na verdade. Porque eu quero porque o livro passa a ser uma companhia, né? Quando você vai ali, leva na bolsa, quando para em algum lugar você vai ler mais um pouquinho e tal, vai virando companhia. Quando ele acaba, dá um vazio, assim, ai meu Deus, eu gostava tanto dele. Já teve livro de eu começar a ler, assim, acabar e começar a ler, voltar a ler na mesma hora, assim, do início. Enfim. Bom, recomeçamos, né, no capítulo 6. Lembrando, gente, sim, estão disponíveis, quem está chegando hoje. No YouTube você encontra lá, na minha bio você encontra lá um link, tá? Onde você vai ser encaminhado, tem lá um botão para você ir pro meu canal do YouTube. Lá eu vou deixar todos os vídeos gravados, tá? Então tem o vídeo 1, tem o vídeo 2 e hoje vai ficar também, tá? Então não precisa se preocupar que tá tudo lá. Pode começar hoje tranquilamente, tá bom? Não vai se perder na história. Pode acabar só ficando, perdi uma informação, mas aí quando acabar aqui, você vai lá, assiste os outros dois, lê o livro, né? E não vai ter problema que não vai ficar perdida, não, tá? O que eu ia falar? Já esqueci, tá vendo? Bom, capítulo 6, era isso que eu ia falar, né? Que
Alguns dias serão gravados, outros dias eu já vou deixar aqui gravado. Alguns dias vou fazer ao vivo, como foi ontem, como é hoje, tá? Mas todos os dias nós vamos ler um pouco até acabar, tá? Já podem estar aí pensando no próximo livro. Vou aceitar sugestões, tá bom? E aqui nós aproveitamos para fazer, nós sempre faremos uma análise da leitura, dicionário por perto, tá, gente? Frisem aí a lápis, enfim, da maneira que vocês quiserem as palavras que vocês... Isso eu sempre tenho que repetir, gente, porque tem gente que tá chegando hoje, tá? Rapidinho. Marquem as palavras que vocês não conhecem, leitura ativa, tá? E depois, acabando a leitura aqui, vai lá no dicionário e procura alguma citação, alguma referência que vocês não conheçam, anotem, marquem, vão lá depois, procurem, pesquisem no Google, para vocês entenderem de que ele tá falando, tá bom? A linguagem é diferente porque é mais antiga, mas isso a gente se acostuma, tá? E, por favor, prestem atenção na pontuação, na entonação certa de acordo com a pontuação, que é por isso que a gente tá fazendo essa leitura, tá bom? E minha missão maior aqui com a interpretação de texto é mostrar para vocês que interpretação de texto se estuda. Sim, interpretação de texto você pode estudar antes da prova, sim, não é uma coisa que você vai depender da sorte, vai ler lá na hora e vai fazer, não, você precisa praticar, precisa estudar, precisa conhecer determinados conceitos, precisa ler, né? E também não é num curso de português que você vai conseguir estudar a fundo a interpretação, porque português está mais focado em língua portuguesa, né? Eu mesma no meu curso de português eu dou a interpretação, mas é bem menos do que a parte voltada para a gramática, né? A parte voltada para as normas, né? Enfim. Então, gente, vocês precisam, sim, e é importante para todas as provas e para todas as disciplinas que vocês saibam interpretar um texto corretamente. E é por isso que esse projeto existe, tá? Então, vamos lá. Quem não tem o livro, também ali no link da minha bio tem um botão com o PDF gratuito disponível para vocês, tá? Que eu consegui também pesquisando no YouTube. A gente encontra de tudo no YouTube, né? Então vamos lá, deixa eu respirar. Quem já me conhece aqui sabe que eu começo a falar, começo a ficar sem ar. Eu tenho que dar essas respiradas profundas aqui. E vamos começar, tá bom? Capítulo 6, Tio Cosme. Tio Cosme vivia com minha mãe. Vamos lá. Tio Cosme vivia com minha mãe, desde que ela enviuvou. Já então era viúvo, como prima Justina. Era a casa dos 3 viúvos. A fortuna... Deixa eu me achar, me perdi. A fortuna troca muitas vezes as mãos à natureza. Formado para as serenas funções do capitalismo, Tio Cosme não enriquecia no foro, ia comendo. Tinha um escritório na antiga Rua das Violas, Porto do Júri, que era no extinto Aljube. Trabalhava no crime. José Dias não perdia as defesas orais de Tio Cosme. Era quem lhe vestia e despia a toga, com muitos cumprimentos no fim. Em casa, referia os debates. Tio Cosme, por mais modesto que quisesse ser, sorria de persuasão. Gente, uma pausa aqui para o seguinte, vocês estão me ouvindo bem? Hoje eu não coloquei o microfone, acabei esquecendo. Me falem aí se vocês estão me ouvindo bem, se eu vou precisar colocar aqui o microfone. Por favor, preciso saber, porque meu tom de voz pode não estar sendo, né, alto o suficiente. Tá legal? Tá dando para ouvir? Tá, então tá ótimo. Obrigada, tá, gente? Vamos continuar. Valeu, brigadão. Tá. Era gordo e pesado, tinha respiração curta e os olhos dorminhocos. Uma das minhas recordações mais antigas era vê-lo montar todas as manhãs a besta que minha mãe lhe deu e que o levava ao escritório. O preto que a tinha ido buscar à cachoeira segurava o freio enquanto ele erguia o pé e pousava no estribo.
A isto seguia-se um minuto de descanso ou reflexão. Depois, dava um impulso. O primeiro, o corpo ameaçava subir, mas não subia. Segundo impulso, igual efeito. Enfim, após alguns instantes largos, tio Cosme fechava todas as forças físicas e morais, dava o último surto na terra e desta vez caía em cima do selim. Raramente a besta deixava de mostrar por um gesto que acabava de receber o mundo. Tio Cosme acomodava as carnes e a besta partia a trote. Gente, besta parece ser a forma como chamavam uma moto, né? Um tipo de moto, antigamente como eles davam o nome, né? Também não me esqueceu o que ele me fez uma tarde. Posto que nascido na roça, de onde vim com 2 anos, e apesar dos costumes do tempo, eu não sabia montar e tinha medo ao cavalo. Tio Cosme pegou em mim e escanchou-me em cima da besta. Quando me vi no alto, tinha 9 anos. Sozinho e desamparado, o chão lá embaixo. Eu acho que eu errei, acho que não era moto não, mas vamos lá, vamos analisar. Tio Cosme pegou em mim e escanchou-me em cima da besta. Quando me vi no alto, tinha 9 anos, sozinho e desamparado, o chão lá embaixo, entrei a gritar desesperadamente. Mamãe, mamãe! Ela acudiu pálida e trêmula, cuidou que me estivessem matando, apeou-me, afogou-me, enquanto o irmão perguntava. Mana Glória, pois um tamanhão destes tem medo de besta mansa? Não está acostumado. Deve acostumar-se. Padre que seja, se for vigário na roça, é preciso que monte a cavalo. Gente, era uma besta de verdade mesmo. Olha eu já viajando aqui. Ainda mais pra época que era, né? É que ele falou ali em selim, eu imaginei que fosse um banco de lambreta, enfim. Mas viajei, desculpem. Voltando. Não está acostumado. Deve acostumar-se. Padre que seja, se for vigário na roça, é preciso que monte a cavalo. E, aqui mesmo, ainda não sendo padre, se quiser florear como os outros rapazes e não souber, há de queixar-se de você, Mana Glória. Pois que se queixe, tenho medo. Medo? Ora, medo. A verdade é que eu só vim a aprender a equitação mais tarde, menos por gosto que por vergonha de dizer que não sabia montar. Agora é que ele vai namorar deveras, disseram quando eu comecei as lições. Não se diria o mesmo de tio Cosme. Nele era velho costume e necessidade. Já não dava para namoros. Contam que, em rapaz, foi aceito de muitas damas, além de partidário exaltado. Mas os anos levaram-lhe o mais do ardor político e sexual, e a gordura acabou com o resto de ideias públicas e específicas. Agora só cumpria as obrigações do ofício e sem amor. Nas horas de lazer, vivia olhando ou jogava. Uma ou outra vez dizia pilhérias. Bom, nesse capítulo, o capítulo anterior, os 2 capítulos anteriores foram falando sobre José Dias, né? E aqui nesse capítulo, nós temos um capítulo falando sobre o tio Cosme, né? Irmão da mãe de Bentinho. E começa dizendo que ele era viúvo e era a casa dos 3 viúvos, né? Ele, a mãe de Bentinho, né? A dona Glória e a prima Justina. Tio Cosme era advogado, ótimo advogado, pelo que diz aqui, certo? Diz aqui logo no início, que José Dias não perdia as defesas orais de tio Cosme. E era ele também quem vestia e despia a toga, com muitos cumprimentos no fim. E ele defendia crimes, eu acho, né?
E as características físicas de tio Cosme, né? Diferente de José Dias, que ele fez um capítulo para as características físicas e outro para falar sobre a pessoa, mesmo jeito, né, personalidade, tio Cosme ele falou aqui num capítulo só. E o que ele diz a respeito das características físicas, né? Era gordo e pesado, tinha respiração curta e os olhos dorminhocos. Uma das minhas... Aí vem a história da besta, né? Ele montava a besta para ir ao escritório. O preto que tinha ido buscar a cocheira. Ali, ele fala em cocheira, né? E eu nem tinha observado. Acho que o que me confundiu foi esse pedaço aqui, que eu nem me apeguei aqui. A cocheira segurava o freio enquanto ele erguia o pé e pousava no estribo. Então, era assim que ele ia, né? Para o trabalho dele. Ele tinha essa dificuldade para montar, porque era bem gordinho. Tentou ensinar Bentinho, mas Bentinho ficou doida, enfim. E Bentinho agora, né, diz que quando ele começou a montar, aprender a montar, foi que acharam que ele ia começar a namorar. Terminando de falar de tio Cosme, ele não tinha namoradas, não ligava para o amor, né, como diz aqui, e ele simplesmente cumpria as obrigações do ofício, sem amor. Nas horas de lazer vivia olhando ou jogava. Uma outra vez dizia pilhérias. Pilhérias, também não conheço essa palavra, gente, é uma que eu vou procurar. Imagina que pelo contexto que seja... Contava, dizia pilhérias, dizia, sei lá, histórias, piadas, anedotas, né? Alguma coisa do tipo. Contexto, gente, vamos lá. O que é o contexto? Eu falei aqui, né? De acordo com o contexto, parece isso. O que é o contexto? Contexto é o ambiente em que tudo acontece. Contexto não é necessariamente o assunto. Contexto é onde a história se insere, né? Aqui ele tá falando em que contexto Bentinho fala aqui da besta que ele não sabia montar. Em que contexto? No momento em que ele está falando sobre tio Cosme, ele aproveita esse contexto, ou seja, esse momento da história, esse pedaço do assunto, né? Também pode ser visto como assunto, em alguns momentos equivale a assunto, contexto. Mas ele aproveita, né? E fala sobre isso dentro desse trecho. Então, de acordo com o que se entende, como é que eu vou explicar? Não estou conseguindo. De acordo com o que se entende naquele trecho da história, nós percebemos qual é o contexto da história, qual é o que está acontecendo na história, tá? O contexto é isso. O que está sendo ambientado, o que está sendo mostrado e como está sendo mostrado, tá? Tudo bem? Podemos? Alguma dúvida? Deixa eu ver que horas são. Tem tempinho. Bom, agora vamos para o capítulo 7, em que fala de Dona Glória, tá? Gente, vocês podem ver que ele faz questão de explicar, falar de todas as personagens, né? Antes de entrar realmente na história dele. Ele faz questão de dizer quem é quem, de dar detalhes sobre a vida de cada um deles, né? Antes de entrar realmente na história dele, nas desilusões, enfim, tudo que ele quer falar, né, sobre a vida. Ele dá essa ideia de que ele vai falar de alguma desilusão e tal, lá logo no início, né? Então, quando ele fala do porquê do livro, né, enfim, mas por isso, vamos lá, capítulo falando sobre Dona Glória, a mãe de Bentinho, tá? Minha mãe era boa criatura.
Quando lhe morreu o marido, Pedro de Albuquerque Santiago, contava 31 anos de idade e podia voltar para Itaguaí. Não quis. Preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. Vendeu a fazendola e os escravos. Comprou alguns que pôs ao gancho ou alugou. Uma dúzia de prédios, certo número de apólices, e deixou-se estar na casa de Mata-Cavalos, onde vivera os 2 últimos anos de casado. Era filha de uma senhora mineira, descendente de outra paulista, a família Fernandes. Ora, pois, naquele ano de graça de 1857, Dona Maria da Glória Fernandes Santiago contava 42 anos de idade. Era ainda bonita e moça, mas teimava em esconder os saldos da juventude, por mais que a natureza quisesse preservá-la da ação do tempo. Vivia metida em um eterno vestido escuro, sem adornos, com um chale preto, dobrado em triângulo e abrochado ao peito por um camafeu. Os cabelos, em bandóis, eram apanhados sobre a nuca por um velho pente de tartaruga. Alguma vez trazia touca branca de folhos. Lidava assim, com os seus sapatos de cordovão rasos e surdos, a um lado e outro, vendo e guiando os serviços todos da casa inteira, desde manhã até a noite. Tenho ali na parede o retrato dela, ao lado do marido, tais quais na outra casa. A pintura escureceu muito, mas ainda dá ideia de ambos. Não me lembra nada dele, a não ser vagamente que era alto e usava cabeleira grande. O retrato mostra uns olhos redondos que me acompanhavam para todos os lados, efeito da pintura que me assombrava em pequeno. O pescoço sai de uma gravata preta de muitas voltas, a cara toda rapada, salvo um trechozinho pegado às orelhas. O de minha mãe mostra que era linda, contava então 20 anos e tinha uma flor entre os dedos. No painel parece oferecer a flor ao marido. O que se lê na cara de ambos é que, se a felicidade conjugal pode ser comparada à sorte grande, eles atiraram no bilhete comprado de sociedade. Concluo que não se devem abolir as loterias. Nenhum premiado as recusou ainda de imorais. Como ninguém taxou de má a boceta de Pandora, por lhe ter ficado a esperança no fundo. Em alguma parte há de ela ficar. Aqui os tenho os 2 bem casados de outrora, os bem-amados, os bem-aventurados, que se foram desta para outra vida, continuaram o sonho provavelmente. Quando a loteria e Pandora me aborrecem, ergo os olhos para eles e esqueço os bilhetes brancos e a boceta fatídica. São retratos que valem por originais. O de minha mãe, estendendo a flor ao marido, parece dizer: sou toda sua, meu guapo cavalheiro. De novo. Sou toda sua, meu guapo cavalheiro. Quase que não sai. O de meu pai, olhando para frente, faz este comentário: vejam como esta moça me quer. Se padeceram moléstias, não sei, como não sei se tiveram desgostos. Era criança e comecei por não ser nascido. Depois da morte dele, lembro-me que ela chorou muito, mas aqui estão os retratos de ambos, sem o encardido do tempo lhes tirasse a primeira expressão. São como fotografias instantâneas da felicidade. Bom, confesso que eu tenho que voltar a um trecho aqui. Vamos lá, vamos comentar e aí eu volto nele. Bom, a mãe dele parece uma boa pessoa, ele diz que a mãe era uma boa criatura, né? Mas ele falou mais do efeito da morte do pai dele, né? Na vida dela do que dela, né? Em si, da personalidade dela. Era uma boa pessoa.
Não quis voltar para casa dos pais dela, né? O marido morreu, ela era bem novinha, 31 anos. Preferiu ficar lá perto, porque ele tinha sido sepultado lá. Ela, né, com 42 anos de idade, ainda era bonita e moça, mas não dava valor a isso, não interessava a ela se mostrar bonita e moça. Parece que depois que o marido morreu, ela não quis, né, mas perdeu a vaidade, talvez. E ele diz aqui, né, como ela se vestia, como ela se arrumava, que não tinha mesmo essa intenção de parecer bonita e moça, né? E aí ele começa a falar do retrato dela e do marido. Engraçado que ele não fala do pai, né? Ele não diz o retrato dela e do meu pai. Ele diz o retrato dela e do marido. Ali na parede, como era na outra casa, né? Quem pegou desde o início, quem já leu desde o início, sabe que ele reproduziu a casa que ele morou. E assim como na outra casa, ele colocou lá também o mesmo retrato dos dois. Parece que ele não se lembra do pai, né? Ele diz, não me lembra nada dele. Ah, não, a foto parece que era bem diferente do pai dele, né? Porque a foto era dele bem novinho. Então não me lembra nada dele, a não ser vagamente que era alto. Ah, não, ele mesmo não se lembrava, desculpa. Ele lembrava vagamente que o pai era alto, usava uma cabeleira grande, né? E diz como é que o retrato mostra ele, enfim, não vou ler de novo as características. O que se lê na cara de ambos é que se a felicidade conjugal pode ser comparada à sorte grande, eles atiraram no bilhete comprado de sociedade. E aí esse trecho aqui que eu falei que queria voltar nele, né? Ele diz que eles tiraram a sorte grande, né? O casal tirou a sorte grande, né? Em ter se encontrado e tudo mais. E aí vem esse outro trecho, esse último parágrafo aqui, que começa com o seguinte: concluo que não se devem abolir as loterias. Nenhum premiado as recusou ainda de morais. Como ninguém também taxou de má a boceta de Pandora por lhe ter ficado a esperança no fundo. Em alguma parte há de ela ficar. Gente, eu não sei, né? É isso aqui que me causou dúvida, né? Quando ele fala desse trecho, que ninguém taxou de má a boceta de Pandora, eu não sei se... Vocês sabem que tem, né? Essas imagens, ele diz que tem umas imagens pintadas nas paredes de casa, no teto e tudo mais, enfim. Eu não sei se ele aqui está se referindo, mais à frente provavelmente a gente vai ter essa resposta, se ele está se referindo a alguma pintura, né? Quando ele fala aqui da boceta de Pandora, se ele está realmente usando uma linguagem chula, né? Enfim, ou se isso aqui se refere a algum outro tipo de objeto. Eu sei que me parece que no português de Portugal, boceta é bolsa, então eu não me lembro disso na história, tá? Então ele aqui começa a falar, né, que a certeza que ele tem é que os pais foram bem felizes, bem-aventurados, bem amados, né? Quando a loteria e Pandora me aborrecem, ergo os olhos para eles e esqueço os bilhetes brancos e a boceta fatídica. Então, e parece-me mesmo que é uma pintura na parede, né? E quando ele se aborrece de olhar tanto para lá, ele ergue os olhos para a foto de seus pais. A loteria parece mesmo a referência ao fato deles terem se encontrado nesse mundo. E depois ele diz o que lhe parece, né, que eles dizem nas fotos, na foto que nem na parede, o que ele acha que a mãe deveria estar dizendo e o que ele acha que o pai deveria estar dizendo. Gente, se alguém tiver uma interpretação diferente desse trecho, manda aí, tá? É assim, leitura é assim. Nem sempre a gente vai entender de cara, nem sempre vai ficar muito claro
o uso de determinadas palavras, o uso de determinadas expressões, tá? Então, se alguém tiver uma interpretação diferente, coloque aí nos comentários, tá? Pra gente poder papear, debater isso, eu comento lá nos stories depois, tá bom? E como eu falei, nós temos que ler e reler, não entendeu? Volta e leiam. Eu não tô voltando e relendo muitas vezes, como eu costumo fazer, porque nós estamos aqui ao vivo. E eu não, já tem um tempo que eu li, né, esse livro. Li mais de uma vez, mas já tem tempo que eu não leio. Então tem detalhes que eu não me lembro. E leitura é isso, vocês estão vendo. Mesmo ao vivo, tem hora que a gente tem que voltar e ler de novo, parar para entender, analisar, né? Enfim, leitura é isso, é normal, tá? Bom, o próximo capítulo, já são 7h30, mas o próximo capítulo é bem curtinho, tá? O capítulo 8, o título é Tempo. E Boceta de Pandora pode ser uma fantasia? Pode, vamos analisar. Eu vou pesquisar sobre esse trecho para falar amanhã com vocês sobre isso, mas me mandem coisas, tá? Então aqui vamos ao capítulo 8, rapidinho. É tempo. Mas é tempo de tornar aquela tarde de novembro, uma tarde clara e fresca, sossegada como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. Verdadeiramente foi o princípio da minha vida. Tudo o que sucedera antes foi como pintar e vestir as pessoas que tinham de entrar em cena. O acender das luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia. Agora é que eu ia começar a minha ópera. A vida é uma ópera, dizia-me um velho tenor italiano que aqui viveu e morreu. E explicou-me um dia a definição, em tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha a pena dá-la. É só um capítulo. Então, gente, de novo, ele vem aqui, né? Assim como lá no início, quando ele disse por que ele escreveu o livro, ele agora volta à introdução. Ele quer falar naquela tarde. Uma tarde que marcou tanto a vida dele, né? Essa tarde de novembro, clara e fresca e sossegada, enfim, que ele divide a vida dele, né? Ele diz aqui, verdadeiramente foi o princípio da minha vida, como se antes tudo tivesse sido só preparação para que a vida dele começasse naquele momento, naquela tarde. O que será que aconteceu naquela tarde? Vai ficar o suspense para amanhã. Leiam, vocês estão com o livro aí, vocês podem continuar. É igual maratonar a série, né? E agora tem que esperar o próximo episódio, próximo capítulo da novela. Não precisa, o livro tá aí. Vocês podem ler, né? E amanhã, se a gente tiver alguma coisa assim confusa para comentar, vocês também já podem participar comentando, tá? Então, gente, obrigada pela companhia. Estamos aqui mais uma vez encerrando, né? Agora nossa terceira noite de leitura e análise. Faço questão de dizer que a leitura e análise, porque vocês veem, eu paro, quem chegou hoje, né? Quem já assistiu antes já sabe, mas quem chegou hoje eu paro, comento. Tem coisa que eu acabo não entendendo de cara, tem as palavras diferentes que a gente tem que procurar para entender, ou não. Às vezes a gente continua lendo, aquela palavra foi estranha de cara, mas continuamos lendo e de repente no contexto, ou seja, na história, a gente acaba entendendo. Não precisou ficar indo no dicionário para olhar todas as palavras que a gente não conhece, tá? Tenta entender sem ter que procurar, mas se aquilo atrapalhar, vai no dicionário, porque também é bom que enriquece o vocabulário e te ajuda em várias outras coisas depois. Dani, para você ter o material é o seguinte, o material eu encontrei um site, pesquisando no Google, que disponibiliza esse livro gratuitamente. No link da minha bio, eu coloquei lá, você encontra vários botões, e eu coloquei lá um botão para você acessar esse livro, tá? Dom Casmurro, tá bom? Eu friso bem que não sou eu que estou liberando, distribuindo gratuitamente esse livro, né? Tem um site que distribui gratuitamente, se eu não me engano é do MEC, tá? E vocês podem conseguir lá. Ali também vocês encontram um link para ir para o meu canal do YouTube e assistir às outras leituras, nos outros dias que vocês possam ter perdido, tá? Então, espero vocês amanhã às 7 da noite para continuarmos a leitura. Quem chegou hoje e ainda não começou, leia até o capítulo 8.
Quem quiser começar logo o 9, para já, né, tá curioso aí, já quiser começar, é bom, já acostuma com a leitura, não tem que me esperar, né? Se quiser me esperar, pode esperar, mas não tem que me esperar, pode continuar lendo aí, tá bom? E frisando bem, gente, isso aqui é exercício para a vida. Isso é exercício para vocês acostumarem com as questões de prova de qualquer disciplina, porque vocês têm que aprender a ler fazendo esforço para entender. A gente está num mundo em que muita informação, a gente está acostumado a ler tudo correndo, né? E querer que tudo venha muito mastigado. E aí quando a gente dá de cara com um livro desse, quando a gente dá de cara com uma questão de prova, mesmo que não seja de português, tá? Prova de qualquer disciplina, quando a gente vai ler a questão, a gente estranha palavras, a gente estranha o tamanho, a gente estranha que é cansativo, a gente estranha que tudo quanto é questão tem textos grandes pra gente ler. Então, gente, isso aqui é uma preparação para provas, sim, Enem, prova de concursos, questões de outras disciplinas, mas também para a vida, porque nós encontramos a todo momento em nossa vida coisas que nós precisamos interpretar, imagens que nós precisamos interpretar, textos, coisas que as pessoas nos falam, né? Enfim, tá bom? Como faço para ter acesso às suas aulas? Tem algum pacote? Então, essas aqui não estão sendo aulas, essas aqui estão sendo só de leituras mesmo. Nós estamos fazendo esse intensivão de interpretação de textos a partir do livro Dom Casmurro e está sendo gratuito, tá? É só acessar lá pelo YouTube, tá bom? No meu canal, Português Simplificado. E a respeito dos meus pacotes de cursos, de aulas, mais pra frente eu comento, tá? Porque no momento não tem nenhuma turma aberta, tá? Tanto de português, né, onde eu dou gramática, tanto na plataforma Interpretando o Mundo, que é só de interpretação de texto super intensivo, nenhum dos dois está com inscrições abertas. Então, o que nós estamos fazendo agora, no momento, o que é mais importante são essas leituras, análise, interpretação, enfim, dependendo aqui do que a gente encontrar, vou tirando dúvidas a respeito de língua portuguesa e conceitos de dentro da interpretação, tá? E você encontra muito mais coisa ali no meu Instagram e lá também no YouTube. Se inscrevam no canal, tá? Ativem as notificações para não perderem nada, porque todo dia eu coloco vídeo e você pode estudar por ali. Tem muita coisa gratuita, muita coisa que eu tô liberando todos os dias. Tá legal, Dani? Eu vou avisar aqui assim que abrir, tá bom? Então, gente, beijão, fiquem com Deus, obrigada pela companhia, espero que estejam gostando da leitura de Dom Casmurro e até amanhã para nós continuarmos. Tchauzinho, botão, perdi o... aqui. Tchau, gente, até amanhã.